Olá, tudo bem? Hoje vamos analisar uma questão extremamente importante. Cristianismo e o perdão de pecados, a farsa. A doutrina cristã ensina que os homens foram contaminados pelo pecado original decorrente da desobediência de Adão e Eva. Nesse estado pecaminoso, o homem Adão transfere o pecado e a morte a seus descendentes. Ensina a doutrina cristã ainda que Deus em sua misericórdia providenciou alguém que pudesse salvar os filhos de Adão da sentença condenatória. Esse alguém foi Jesus. A libertação do pecado só seria possível por meio do sangue vivificante de Jesus, ou seja, era preciso que esse homem ou Deus para alguns, derramasse seu sangue numa cruz, para que a humanidade fosse remida de seus pecados. São esses os fundamentos e argumentos teológicos que compõem a fé cristã. Ocorre que se prestarmos bastante atenção às narrativas dos evangelhos, encontraremos diversas implicações a essa teologia cristã. Iremos demonstrá-las a partir de agora. As pessoas não percebem, mas os evangelhos demonstram que a morte de Jesus não era o único meio de salvação dos pecados supostamente transmitidos por Adão. A crucificação de Jesus era desse modo desnecessária. Jesus em diferentes momentos perdoou os pecados de diversas pessoas mesmo ele estando vivo. Não era preciso derramar uma só gota do sangue de Jesus para que muitos ficassem livres de seus pecados. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. Mateus 9, 1-6. O caso acima é um dos muitos exemplos em que pecados deixaram de existir, sem a necessidade do derramamento do sangue de Jesus. Até mesmo os apóstolos passaram a perdoar pecados. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 10, verso 1. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, verso 8. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. João 20 versos 21-23. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18 verso 18. Os textos são muito claros, em dizer que os discípulos receberam poderes ou autoridade para perdoarem pecados de qualquer pessoa. Diante de tais textos surge o questionamento: se tanto Jesus quanto seus discípulos podiam perdoar pecados de toda sorte, inclusive o original, então por que Jesus teve que morrer? Se era tão fácil perdoar os pecados dos homens, então por que Jeová não perdoou os de Adão e Eva? A teologia judaica da qual a cristã extrai suas bases afirma que todos os pecados intencionais ou não praticados pelos israelitas só poderiam ser extirpados por meio de sacrifícios. Reconhecendo essa especificidade da lei judaica, escreveu Paulo aos cristãos hebreus: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 verso 22. Porém, o cristão poderia alegar que esses pecados perdoados tanto pela lei judaica quanto por Jesus e seus discípulos não eram o original. Seria verdade isso? Primeiro ponto, Jesus nos evangelhos nunca mencionou e muito menos ensinou que as pessoas morriam e adoeciam por causa de pecado original decorrente dos erros de Adão e Eva. Jesus entendia que havia doenças que eram causadas pelos pecados da própria pessoa e outras por manifestação de demônios. Tanto é verdade que na maioria das vezes que ele perdoava os pecados de alguém, recomendava-lhe que não pecasse mais. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João 8 verso 11. O que demonstra que Jesus achava que a pessoa poderia pecar novamente e adquirir novos males. Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais,
para que não te suceda alguma coisa pior. João 5 verso 14. Segundo ponto, os textos não fazem discriminação de pecados, Jesus perdoava todos os pecados. Terceiro ponto, as escrituras dos judeus ou Velho Testamento não ensina que Adão e Eva haviam passado um estigma hereditário que tivesse de ser remido pelo derramamento do sangue de um homem. E a prova mais evidente do que estamos falando é atestada pela seguinte declaração: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Ezequiel 18, 20 a 22. O que demonstra que pecados são gerados por ações individuais ou coletivas e não por transmissão sanguínea. A teologia desenvolvida pelo profeta Ezequiel preconizava que um pai não transferia seus erros ou pecados para seus filhos e nem estes, a seus pais. A única exceção a pecados que supostamente não poderiam ser perdoados por Jesus e seus discípulos, conforme os evangelhos, eram aqueles que fossem ofensas contra o Espírito Santo. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3 versos 28 e 29. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Mateus 12 versos 31 e 32. As palavras de Jesus evidenciam que ele perdoava todos os pecados a não ser se tais pecados envolvessem o Espírito Santo. Mesmo que o cristão, por ignorância, alegue que há pecado original nos evangelhos e que Jesus não perdoava esse pecado, esse argumento não se sustentaria se confrontados com as palavras de Jesus, em Mateus 12 e Marcos 3. E, se o cristão alegar que o pecado original que Adão e Eva nos transmitiu era contra o Espírito Santo, porquanto intencionalmente desobedeceram a Deus, então significa dizer que eles nos transmitiam um pecado que não tem perdão. Assim, se o pecado original não for contra o Espírito Santo, então ele poderia ser perdoado como qualquer outro pecado. E de fato, não era original, pois se fosse, então Jesus teria morrido em vão, pois tais pecados não têm remissão. Mas se não era, então por que simplesmente Jesus ou Deus perdoou universalmente todas as pessoas? Por que Jeová não perdoou Adão e Eva no jardim do Éden, já que seu pecado não era contra o Espírito Santo? Se em vida, Jesus perdoava pecados, então desnecessária foi sua morte sacrificial. Provamos, dessa forma, que há implicações sérias na crença cristã do pecado original e no sacrifício redentor de Jesus. Os escritores cristãos do primeiro século e posteriormente, Santo Agostinho, por exemplo, criaram uma doutrina cujas fundamentações não se sustentam,